Quem é o Deus deste século? Você vai encontrar isso em 2 Coríntios 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos irmãos, este Deus que está referindo aqui é Satanás. Deus não compactua com coisas erradas, com as trevas, com mortandades, com esse tipo de coisa. Sacrifício de crianças que houve em épocas aí da Bíblia, Deus Moloque, lá o Deus Moloque, né? Então o Deus deste século aqui está referindo a Satanás. E ele é enganador desde o princípio, Jesus falou dele. Jó 1, versículo 6 está escrito: ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, ele atua desde o princípio. Ele é enganador desde o princípio, Jesus vai dizer isso. Mateus 4, versículo 10. Para aquelas pessoas que pensam que ele não existe. Em Mateus 4, 10, então respondeu Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorará e a ele servirá. Ele tentou o próprio Jesus no deserto, né? Para aqueles que falam que ele não existe. Jesus estava em forma humana no planeta Terra. Lucas 22, 3 também diz assim: entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, que era um dos 12. Então veja bem, é o livre-arbítrio de cada um. Satanás entrou porque ele tinha um coração na avareza, né, no dinheiro que ele carregava. Ao contrário disso, lá em Lucas 22, 31, Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar contigo como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, fortalece os teus irmãos. Então vocês veem que existe o livre-arbítrio de todos, de cada um do planeta Terra, a seguir a Deus ou dar lugar ao adversário. Não dê lugar ao diabo, diz a Bíblia. Se der lugar, o negócio complica. Ah, por que Deus livrou Pedro e não livrou Judas? Não é Deus que não livrou. A situação de Judas aqui é outra, que ele já tinha um coração voltado à avareza. Pedro não. Pedro, o adversário, queria se andar com ele, né? Agora, finalizando aqui, eu vou dizer para todos o seguinte: um dia esse ser maligno vai ser jogado no lagão de fogo que espera ele, tá bom? Esse Satanás, bicho ruim. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então ele é chamado de Deus deste século, mas ele vai ser queimado dos séculos, pelo século dos séculos. Quando fala Deus deste século, o escritor aqui está querendo dizer o seguinte: a palavra século quer dizer 100 anos. Então quando fala desse século, que ele está atuando atualmente, não quer dizer que ele nunca deixou de atuar, né? O escritor aqui, ele escreveu o Deus deste século exatamente daquele tempo que estava vivendo, do tempo que viveu atrás e dos tempos que estamos vivendo, né? O Deus que atua. E ele atua a todo instante. Agora tem um lagão de fogo esperando ele, tá, meus irmãos? Tem um lagão de fogo. Não dê lugar ao diabo. Fica do lado de Deus. E põe na sua cabeça o seguinte: ah, por que Deus permite isso e aquilo? Não, o mundo jaz no maligno, né? Não é que Deus não pode interferir, não é que Deus não pode embargar. É que Deus deu livre-arbítrio aos seres humanos, e os seres humanos que dá lugar ao adversário opta por lado da maldade, e onde entra as atrocidades e tudo de ruim. Agora Deus não tem culpa de nada. Agora no céu não vai ter mais nada disso. No céu não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais choro, lá não tem mais pecado, lá acabou tudo. Então enquanto estamos neste planeta Terra, força, fé e coragem para chegarmos até a Jerusalém de Deus, até a cidade santa. Quem perseverar até o fim será salvo, né? Obedecendo a Deus, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e tenham um dia de vitória aí.